falando que eu precisava... Agora foi. Tava falando que eu tava precisando girar o telefone já tava... Facebook tem esses negócios meio estranhos. Mas conseguimos estar online. Só compartilhar aqui. Esse link aí que tu me enviou, eu mandei lá no status, lá, botei no status. Show de bola. Vamos lá, Wagner. É um prazer você estar aqui. E muita gente me pergunta sobre o que fazer com a liderança hoje em dia. E desde uma live que eu participei na convenção, para a convenção no início do ano, muitas perguntas vêm chegando e a resposta sincera que eu dou para todo mundo: eu não tenho a resposta. E eu prefiro falar com a sinceridade. E desde então me veio uma vontade muito grande de levantar uma pesquisa com líderes de juventude no estado do Rio e em todos os outros estados que a gente conhece, algumas pessoas que têm funcionado, que têm feito o trabalho, e eu tenho acompanhado o trabalho que você tem feito. Eu aprendi com o pastor Isaías, que foi um grande presidente da Juberge, executivo nosso, que a Juberge ela funciona não somente quando ela está fazendo um evento, mas quando as jubas estão fortalecidas. E hoje, dentro do estado do Rio, acredito eu que a sua juba seja um exemplo para todas nós, como toda a Juberge, toda a juventude do estado. E já aproveito para te parabenizar, porque o líder é ele que movimenta essa peça toda. A gente nunca enfrentou uma crise tão grande quanto a gente tem enfrentado. Eu acredito que no seu seminário, você também é formado em teologia, você nunca ouviu falar assim, não teve uma matéria como agir num tempo de pandemia e dando pequenos detalhes para a gente. Então, já te parabenizo pelo grande exemplo que você tem sido para a Juberge, para juventudes associacionais e, com certeza, até na sua região, muita gente olha para você e vê esse grande líder que você é. O Wagner, ele é presidente da Jubame, Juventude Batista Meritiense, e vou passar a palavra para ele falar um pouquinho dele, sua formação, sua atividade, sua vida. Fique à vontade, meu amigo. Então, boa noite, Diego. Boa noite a galera que está assistindo aí. Prazer estar com vocês aqui. Sou Wagner Andrione, sou meritiense, né? Baixada é o poder, né? Já sabe disso. Bom, galera, eu sou casado com Juliana Andrione. Eu fiz, cara, o seminário. Isso foi tem uns 8 anos atrás, coisa assim. Sendo que eu fiz um ano presencial e o restante eu fiz à distância. Então, eu mesmo não curti. E agora estou terminando a FAECAD, né? Faculdade Teológica, lá da galera. Até a faculdade é uma faculdade assembleana, mas assim, como é uma faculdade que é licenciada pelo MEC, então eles precisam seguir um rigoroso, Segue. um negócio sério ali, exato. E aí tem professor que dá aula no Seminário do Sul, que dá aula na FAECAD, é professor presbiteriano, todo mundo mestre ou doutor, né, pela PUC. A galera que está mestre está doutorando. Então, assim, é um negócio maneiro, bem top. Inclusive, o coordenador do curso, que é o doutorando Esdras Bento, vai estar pregando no Conjubame, né, no Congresso da Jubame. Eu vi. Eu vi uma palavra dele no grupo lá, no vídeo que você colocou. Fiquei super interessado naquela programação. Exatamente. Então, ele vai estar com a gente lá. Eu estou terminando agora a faculdade de Teologia. Também faço faculdade de Filosofia. Tenho outras formações também, mas que não acho que seja tão relevante para o momento aqui. E a gente está trabalhando com a Jubame. Na verdade, a Jubame, a gente trabalha com a Jubame já tem um tempo, né? E isso, inclusive, com o Alminon, cara. A nossa caminhada juntas foi através da Jubame. Eu conheci a Minol bem antes da Jubame, por conta da música. E aí foram 12 anos de amizade, né? Até que a Prove
a Deus recolhê-lo. E na Jubame, a Minon foi presidente a primeira vez em 2014, aí foi presidente em 2014, 15 e 2016. Né? Aí a gente, desde então, mas até antes mesmo, 2011, 2012, a gente já trabalhava junto lá na Jubame. Entendeu? Porém, ele deu seguimento nas questões de trabalho, efetivamente, com a juventude. Eu fui resolver algumas coisas minhas para poder, de fato, ter disponibilidade, condição de fazer o trabalho sem ter preocupações, certo? Sem ter outros barulhos aqui na cabeça e conseguir me dedicar 100% àquele negócio ali. Aí, sou membro hoje na primeira igreja batista em Vila Formoso, né? Que atuava junto lá com a Minon, na mesma igreja pastoreada pelo pastor Marcos Lopes, que é o pai do Aminon. E, assim, o trabalho na Jubame tem acontecido, cara, mas tem acontecido pela galera de São João. Né? Se fosse dividir essa parcela de culpa aí, né, de quem está fazendo o trabalho acontecer, provavelmente a porcentagem maior seria da galera de São João do que minha. A galera é a galera que trabalha, que quer fazer o negócio acontecer. A gente tem cultos aqui, a gente divide São João, nós somos 66 igrejas e a gente divide São João por áreas. Né? E cada culto por área, a gente consegue aí, colocar 100, 120 pessoas em cada culto por área. Entendeu? E aí a gente consegue fazer esse trabalho. Fizemos o trabalho em fevereiro, janeiro e fevereiro desse ano, que é o que a gente faz, conhecido aqui como Sexta-feira de Adoração da Jubame. Aí, logo após, a gente fez uma parceria com a Cristolândia. Fomos a Cristolândia 3 sábados consecutivos, dividimos os sábados por conta desse lance da pandemia, do contingente de pessoas juntas. Aí, assim, mano, particularmente para mim, esse ano foi um ano bem, assim, delicado, porque o meu pai ele faleceu dia 11 de dezembro do ano passado. E aí vira o ano, um amigo meu, ele interrompeu a própria vida dia 15 de janeiro. Nossa. E aí, em janeiro, aí veio a programação da Jubame, né? Janeiro e fevereiro. Aí viemos março, naquela pegada, trabalhando. Virou abril, foi a avó que faleceu. E maio, o Aminon faleceu. Uma semana depois, a minha esposa ficou internada. Ficou 14 dias internada, quase morreu. Aí, a galera que trabalha comigo, que atua comigo diretamente, né? A cúpula, assim, né? Eu falei para eles, a Juliana foi internada na quarta-feira, estava com trombose no pulmão, na perna, infartando. Caramba. Foi assim que ela foi para o hospital. Aí ela foi para o hospital, no hospital ela teve o tratamento adequado lá, isso porque a gente paga plano e tudo. E aí ela tomou no hospital, foi 30 injeções anticoagulantes, uma série de paradas. Aí na sexta-feira eu falei pro pessoal assim, né? O pessoal veio aqui em casa, ela estava internada, eu só podia ficar um período com ela, que ela estava no CTI. E aí a galera veio aqui me visitar, que a gente ia ter uma conversa de toda forma. Eu falei assim, pessoal, olha só, de qualquer forma o congresso vai acontecer. A gente tinha outras programações, cara, em maio e junho, até mesmo em abril. Só que a gente teve o falecimento da avó aqui, e depois o falecimento da Minon em maio. Aí eu falei, galera, o que tiver que acontecer em maio, acabou. E de junho também não vai ter condição. Então a gente foca no congresso em julho. Isso assim, logo após o sepultamento da Minon, 2 dias depois. Aí, uma semana depois, a Juliana internou. Eu falei, se ela falecer, a gente vai fazer um congresso em homenagem ao Minon e em homenagem a ela, que ela também faz parte da diretoria atualmente. Então, serão 2 homenagens. Né? Aí acabou que ela, graças a Deus, ficou boa, né? Se recuperou, eu e ela, né? Ela mais, mas nós estamos tomando muitos remédios, muitas medicações, por conta desse lance aí do pós, né? Do pós-Covid. A gente até pegou o Covid, mas foi muito tranquilo. Nossos problemas, mais o dela, eu não apresentei esses problemas. Foram depois, né? Foi um tempo depois, coisa de um mês depois, que ela começou a apresentar esses problemas aí. E aí, a tua fala inicial, eu acho que foi a melhor resposta, assim, né? Não tenho como responder qual seria a solução para as questões de liderança da tua região, porque eu não estou na tua região. Então, primeira coisa que eu tenho que considerar é isso. Eu tenho que levar em conta essa ideia da região, da realidade dos lugares, a minha realidade como líder, da realidade dos líderes que atuam comigo, dos liderados, tudo isso. Então, assim, uma resposta universal não vai existir
embora muitas coisas sejam parecidas, né? O pessoal desanimado, o pessoal não tem... os líderes hoje não têm muitos recursos, um monte de coisa assim, que é meio que universal, seria uma coisa generalizada para todos nós, mas eu não tenho como dar uma resposta e essa resposta vai servir para todo mundo, não tem jeito. Não adianta. Mas, rapaz, pelo pouquinho que você falou, foram 7 meses até aqui de luta, de crise, e a gente Crise. olhava, olhando assim, na visão da Gilberge, na visão nossa de fora, a gente pensa assim, poxa, o cara é um guerreiro, o cara tá lá tocando a todo vapor a juba, mas ninguém sabe o por dentro, dentro de casa. Mano. Eu imagino a Paulada atrás de tensão paulada. imagino a tensão de internar a esposa logo após o falecimento do Aminó e o que passava na sua cabeça, e só Deus mesmo. Isso é só Deus mesmo na vida da pessoa para fortalecer. E que bom que hoje você está aí para contar essa experiência para a gente e ajudar a fortalecer a gente, porque as pessoas passam por essas crises, e você mesmo falou que janeiro ou fevereiro viu um amigo tirar a vida. Quantos jovens tirando a vida, desistindo diante dessas crises. Mas vamos lá, vamos para o nosso bate-papo. Em 1986, o Warren Wisby, ele escreve A Crise de Integridade. Foi o primeiro livro que eu li no seminário, e uma das frases que mais me marcou daquele livro era a pergunta se pode-se ainda confiar na igreja? E ele fez alusão à nova modernidade chegando na década de 80, tomando lugar na vida das pessoas, na vida da comunidade, e a pergunta que se fazia pela sociedade era se a igreja ainda tinha líderes íntegros, capazes de coordenar a sociedade caso fosse entregue a elas. Caso num momento de crise falasse assim, vamos entregar na mão da igreja que ela vai dar jeito na sociedade. E dentro do nosso cronograma, a gente tem um tema polêmico. Porque um dia um pastor me perguntou assim, aonde está o problema? E eu disse, parte dele está na liderança. Parte dele são dos líderes. E nós estamos hoje vivendo um tempo de crise em liderança. A liderança realmente não sabe o que fazer. Dentro disso, como é que você vê? Como é que é a sua perspectiva? Você lida com muitos líderes e muitos líderes de igrejas locais, você lida com muitos líderes dentro da juventude do estado do Rio. Você teve um tempo muito grande com o Aminon liderou muita coisa, e vocês sendo próximos, com certeza ele compartilhava muita coisa contigo. Como é que você vê a liderança hoje? Como é que você vê essa crise instaurada no meio daqueles que deveriam ser referência? Cara, então, eu acho sim que a palavra de Deus ainda é, né, o meio onde o ser humano pode depositar sua esperança, sua confiança. E a igreja é a que manuseia, é a instituição que manuseia esse negócio aí. Eu acho que o problema todo, cara, ele, como você mesmo cita, tá dentro dessa ideia da liderança, e aí, assim, cara, a gente começa de cima mesmo, né? Por exemplo, você tem uma liderança local de igreja, e a gente tem essa experiência aqui, por exemplo, na Jubame, é muito pastor que não, assim, se não ajudasse, já ajudaria. Entendeu? O cara, além de não ajudar, atrapalha. Saca? Então, assim, é a realidade. É a realidade. Só que, em contrapartida, quando você vê a realidade dessa igreja local, você olha assim, pô, mano, como é que o cara, né, bicho, o cara não apoia um trabalho desse? A gente não é, óbvio, herói, super-homem e tal, só que a gente, pelo menos assim, eu e a galera que trabalha comigo, quando a gente pega um negócio para fazer, a gente pega para fazer mesmo. Então, a gente tem hoje aí um congresso, por exemplo, e esse congresso, mano, ele foi pensado em final de fevereiro, início de março, ele já estava todo pronto. Todo pronto, com tudo quanto a gente já sabendo que vai participar. Aí a gente fez umas mudanças, ó,
por causa do falecimento do Aminon e tal. Só que, assim, a gente tem o Walter Júnior que vai pregar, já estava ciente, Esdras Bento, o Adonias Júnior, que é um pastor que era meritiense, agora está lá em Campos. Está aqui na segunda de campo. Isso. Então, ele vai vir, saca? Isso tudo já estava definido em março. Entendeu? Mas, assim, a gente não é... Nós não somos os caras, mas a gente pega e a gente faz um negócio com seriedade. Entendeu? E faz um negócio direito. Então, assim, como é que um cara não apoia um negócio desse? Como é que um pastor que não tem juventude nem adolescente na sua igreja, um trabalho efetivo, não apoia um trabalho desse? Eu acredito, cara, é o seguinte, que o problema está nessa questão de ter abandonado a Bíblia como o guia, né? O livro de fé e prática, etc. Porque a gente vê hoje os desdobramentos que a teologia tem tomado, e aí eu posso falar tranquilamente de teologia, porque tu também é pastor, teólogo, e assim, é preocupante, é preocupante. E aí são muitas lideranças que são influenciadas por uns caras assim que você vê de internet, tal, os caras que você não tem ciência, assim, por exemplo, pô, esse cara tá pregando para 10 mil. Tá, mas qual é a história desse cara em alguma igreja, assim, tal? O cara surgiu na internet. E tem um monte, assim, né, que ouve o cara e tal, e valida o que o cara tá falando, né? Os caras que dizem aí como é que é, eu me acho tão justo que eu não me sinto inferior a Jesus, tal. Mas parada nesse naipe aí, nesse nível, entendeu? E aí, assim, abandonar a palavra de Deus, cara, se tratando de um negócio que é de Deus, é dar um tiro no pé, mano. É dar um tiro no pé, entendeu? Eu, embora a gente viva, né, num período pós-moderno, enfim, não sei, moderno, como é que a gente está vivendo um pós-moderno se a gente está vivendo o presente? Enfim, a gente vive um período pós-moderno. Eu continuo, Wagner, sou aquele crente, aquele crente da antiga, no que diz respeito à fé, no que diz respeito a Deus, mas eu entendo que eu preciso estar consciente assim, do que acontece ao meu redor, da minha realidade, saca? Então o meu trabalho precisa dialogar com o mundo real. A minha teologia precisa dialogar com o mundo real. E essa série de coisas. Mas eu sou esse cara que tem como fundamento para a vida, assim, para as questões da vida, a palavra de Deus, mano. Você pega lá, por exemplo, e assim, a gente vê que a palavra, a escritura, ela é muito pontual nesse sentido, quando fala que Deus ele não muda, bicho. Aí você pega Tiago 1,17, que fala lá que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Aí o que a gente frisa, né? Em quem não há mudança, nem sombra de variação. Você não há mudança. O cara que pedia lá para Moisés, sede santo porque sois santo, porque eu sou santo, é o mesmo que inspira Pedro lá para ele dizer, ó, sede santo porque eu sou santo, porque eu sou santo. É o mesmo cara. Então, essa questão dos padrões de Deus, etc., até mesmo em Jesus, você não vê variação, você não vê mudança. E aí, quando você tem hoje aí igrejas, etc., que tentam mudar essas questões, que são fundamentos para nós, que fazem a coisa acontecer de fato, que aí Deus entra no negócio, aí você começa a ter problemas, você começa a ter crises. Entendeu? E essas crises, hoje, mano, as crises, assim, elas... eu até não concordo muito, assim, né? Mas hoje tudo é alguma doença, né, bicho? Tudo é doença. Se o cara tá assim é porque o cara tem alguma coisa psicológica e tal. A pessoa hoje, as pessoas hoje elas parecem que perderam aquela magia, assim, né? Se eu puder dizer assim, da diferença de que Deus quando fez o ser humano do restante da criação, mano. As pessoas hoje não refletem, bicho. Os outros seres, sejam eles mamíferos, répteis, etc., eles não refletem, eles não têm consciência, eles não têm mente, eles não conseguem racionalizar nada. A gente consegue. E hoje parece que as pessoas não conseguem mais racionalizar nada, não refletem acerca de nada. Acerca das suas próprias vidas e acerca dos meios onde estão inseridos. Aí a gente começa a ter esse monte de problema e
existem inúmeras justificativas para tudo, mas o indivíduo ele simplesmente não consegue olhar para dentro dele e mudar. E ver aquilo que ele está errando, e ver aquilo que ele precisa acertar, ver aquilo que ele precisa melhorar. Hoje a gente vê só a galera se justificando, né? O pessoal fala de que Deus é amor e tudo, mas Deus não tem como ser mais amor do que justiça, nem tem como ser mais justo do que santo. Deus é amor, santo e justo, porque a perfeição dele nivela tudo isso. Deus nunca vai poder ser mais amor do que justiça. Se ele for mais amor do que justiça, aí ele é imperfeito. Se ele for mais justo do que santo, ele é imperfeito. Então, a perfeição de Deus nivela tudo isso. O mesmo Deus que é amor, ele é justo também, na mesma medida. Esse mesmo Deus que é justo também é santo, na mesma medida que ele é amoroso, e assim vai. Rapaz, você falou de bastante coisa. E o que eu peguei nesse primeiro ponto, eu estava aqui anotando. A gente precisa de teologia e de palavra de Deus para hoje. Para hoje. Para muita gente, a crise acontece porque a base mudou. Eu estou só resumindo aquilo que você falou. Os influencers que existem hoje em dia, eles não têm base, não têm história. E eu costumo ver esses carinhas da internet. Algum tempo atrás, uma pessoa lá da igreja perguntou assim: Pastor, conhece fulano? Aí eu, não. Aí eu entro no perfil do cara, eu entro na página do cara, eu quero saber da igreja que ele é, qual igreja, qual denominação ele é, e a maioria não tem um nome lá, Igreja Batista, ou Igreja Presbiteriana, ou Adventista, ou Assembleia de Deus. Você não vê uma base histórica, você vê que o cara surgiu, é um influencer, e não tem uma base para você olhar e dizer assim, tem história. E já alguns a gente olha e vê uma base histórica fantástica. E a gente pode simplesmente atestar assim, não, pode eu continuar ouvindo, porque são bons. Você falou sobre que as pessoas não refletem sobre o meio que estão inseridos e que falta mudança pessoal e hoje tem muita justificativa. Olhando para isso, você acha que a liderança atual justifica mais do que se transforma? Você acha que os líderes de hoje, eles dão muitas desculpas, mas, na verdade, eles são pouco flexíveis para a realidade atual e querem continuar enrijecidos em algo lá da década de 90, década de 80, que deu certo, mas esquecem de olhar para o hoje, para o agora? Acho. Acho porque, assim, você tem aqui até exemplos, né, na Jubame, por exemplo. Chega um pastor lá de 60, 70 anos. Ah, porque a Jubame, na minha época, era assim, assim, assado. Aí eu falo assim, mano, por que tu não deixou uns caras para dar continuidade a esse assim, assim, assado? Por que tu não pensou no depois? Saca? Aqui, mano, eu trabalho, assim, uma das formações que eu tenho é engenharia, né? Sou engenheiro civil. E, mano, dentro da engenharia civil, o que a gente tem é problema. É o tempo inteiro, né? É. E uma parada que eu me habituei a pensar, e aí eu levei isso para o restante todo da minha vida, né? Porque a vida é uma coisa só, né? Nós somos seres integrados. Né? Então, assim, a galera que trabalha comigo sabe isso de cor, bicho. Tanto é que eu nem tenho problema com isso. A galera nem tem crise mais com isso. Que é o seguinte, a gente não foca no problema, velho. Porque se tem uma parada que a gente sabe que a gente vai ter, se a gente simplesmente parar assim e pensar, vou fazer alguma coisa diferente, ou vou fazer, ainda que seja algo parecido com o que acontecia atrás, mas eu vou fazer acontecer, mano, o que vai aparecer de problema não tá no gibi. Só que o que a gente tem que pensar, mano, é no seguinte, na solução. Solucionar os problemas. Solucionar simples. Ao invés de eu gastar energia com o problema em si, eu gasto com solução. E aí, eu falava para eles assim, né? Eu converso com eles assim, eu falo, galera, quando eu tenho um problema, eu penso da seguinte maneira. Bom, eu tenho um problema X, né? Então, deixa eu pensar nas possibilidades de resolução. Mano, eu começo a canetar tudo. Tá. Dessas possibilidades, cara, de solução, eu já abro
um monte de problema que isso pode me trazer, porque eu sei que vai ter aquele cara que vai falar, mas se tu fizer isso, pode acontecer isso. Aí eu já tenho que ter resposta para isso que o cara vai levantar. Tá entendendo? Então eu tenho que pensar como um cara mesmo pessimista, como um cara tóxico, diante das resoluções que eu apontei para o primeiro problema. E aí vão ter as resoluções, eu vou pensar em problemas para essas resoluções, para se alguém levantar essas hipóteses, eu já ter uma solução, tá ligado? Então eu não penso no problema, eu não penso na crise. Eu penso na solução. É por isso que, por exemplo, para o congresso que a gente está fazendo hoje, a galera até zoa assim, né? Pô, vocês estão fazendo um despertar à la Jubame, à la Meritiense. É. Eu falei, cara, mas a ideia é essa. Se a gente fosse fazer assim uma parada, qualquer coisa, a gente não ia fazer, mano. Não ia fazer, entendeu? Mas eu acho que sim, cara. Eu acho que a galera pensa muito no problema, pensa muito na crise e fica muito ligado a esse negócio saudosista, né, do passado, tal, porque lá atrás era, mano, lá atrás, se hoje não tá assim, é porque ninguém cuidou para que chegasse daquele jeito hoje. Ninguém cuidou. E é uma parada até que eu me preocupo demais aqui, cara, porque eu falo pra galera, ó, galera, vocês estão vendo como tudo funciona, pelo menos assim, como eu trabalho, vocês todos aqui trabalham comigo, a galera que trabalha comigo aqui tem liberdade para falar e fazer o que quiser. Por isso que a gente consegue agregar muita gente. De voluntário aqui a gente tem mais de 25, 30, cara, trabalhando com a gente. Porque a galera tem voz como se fosse um presidente, saca? E aí, assim, eu falo para eles, olha só, vocês estão vendo como tudo funciona, como tudo acontece. Eu, daqui a 2 anos, não vou estar mais aqui. Quem vai estar aqui? São vocês. E aí vocês já sabem como funciona. Existem uma série de desdobramentos nessa questão? Existe. Mas a galera já está ciente de como o trabalho acontece. E até as igrejas locais têm crescido aqui muito, mano. Porque tem trabalhado com a gente na Giovanni. Entendeu? Mas eu acho que sim, a galera foca muito na crise, foca muito nos problemas, quando deveria gastar energia com a resolução do problema, bicho. E não com o problema em si. Rapaz, show de bola. Precisamos gastar energia resolvendo o problema, não focando na crise. E algo que mexeu comigo muito, muito mesmo, foi uma pergunta que eu vi de Bernardinho, o técnico da seleção de vôlei brasileira, aquele que ganhou todas as Copas e todos os jogos de 2002 para cá. E ele disse o seguinte: que mundo nós estamos deixando para os nossos filhos? E ele disse que parecia que estava deixando um mundo pior, entregando um mundo pior para os filhos dele do que quando ele pegou. E olhando para o passado, eu lembro aqui na Jubacemp, nós íamos a congressos gigantes, de 600, 700 pessoas só na nossa cidade, e ter um movimento de 4 congressos desses no ano, envolvendo embaixadores, adolescentes, jovens e mensageiros, era algo, para quem participava, fantástico. E eu via que os líderes, eles eram excelentes em fazer a programação, excelentes lá em montar aquilo tudo. Só que eles falharam nisso, em se preocupar em deixar grandes exemplos e grandes líderes. E eu acho que isso é comum em todo o estado do Rio de Janeiro. Todo lugar que a gente vai, todo lugar que a gente anda, a gente percebe isso. O pessoal acertou em fazer, acertou em deixar história, mas errou em deixar a próxima geração para fazer história. E você, olhando em pensar lá na frente, algo que nós não somos acostumados a fazer é pensar na crise. E eu acho que o grande erro, quando entramos no Covid, foi a gente achar que estava tudo bem. Achávamos que estava tudo crescendo, e digo isso de mim mesmo. Olhava para a Juberge pensando assim, estamos começando a crescer, a voltar a fazer aquela atividade de antes, e esquecemos de apertar, de ficar com o modo crise ligado. E você disse que a gente precisa pensar lá na frente.
E eu acho que essa crise de agora ajuda a gente a olhar lá para frente e pensar assim, o que vamos fazer para que se acontecer essa crise novamente, a gente passe por ela mais tranquilo. Algo que eu tenho visto na sua juventude, e tenho visto em todos os lugares que eu tenho andado, é uma sede na juventude anormal. O pessoal bota muita culpa no jovem, né? O jovem está desanimado, o jovem está isso, o jovem está aquilo. Eu não tenho visto tanto problema assim. Tivemos uma programação agora em Paraty, a presidente da juventude me manda uma mensagem na segunda-feira dizendo: temos 65 líderes inscritos. E eu cheguei no sábado com 130 inscrições. A igreja lotada para um bate-papo sobre liderança. E a gente tem visto que em todos os lugares a juventude quer participar, tem se inscrito, tem motivado. Você tem visto isso também? Uma juventude que quer estar lá, mas às vezes está perdida porque não tem quem puxe a cabeça, quem tome a frente e fala assim, ó, vamos por esse caminho aqui que dá certo. Sim, mano, sim. É o que eu te falei, ó, Jubami, cara. Ó, bota aí, vou botar 2019, hein? 2019, ano de 2019. Porque no ano de 2017 foi quando o Aminon fez a transição para JBB. Aí ele saiu da Jubami. Aí a galera também, que a gente atuava junto com ele, pastor Vinícius Vargas, eu, a gente também deixou a parada. Aí outra galera deu prosseguimento, 18 e 19. Em 19, a Jubami não teve nem congresso, mano. Não fez nem congresso. Fez sexta-feira de adoração, que é uma parada que, tipo assim, tá no sangue já da galera de São João, mas mesmo assim não foi com aquela mesma força, né, de sempre. Que um culto de sexta-feira de adoração aqui, cara, a gente reúne todas as igrejas. O encerramento é esses cultos que eu te falei, cultos diários em janeiro, e o encerramento é no primeiro sábado de fevereiro. Aí, ou seja, você tem aí no encerramento, sei lá, 800 jovens, por aí, coisa assim. Mas não teve nem congresso. Em 2019 não teve nem congresso. A gente não estava com pandemia, tinha um despertar acontecendo aqui no Rio, cara. Saca? Então, assim, mais um motivo para a parada acontecer. E aí, assim, existe essa questão, mano, da liderança, sim. Existe. Porque, assim, cara, você não pode ser um líder, mano, de juventude, pelo menos é o que eu penso, né? E é o que eu vejo, mano. Não tem jeito. Vamos supor, imagina eu viesse aqui pra live contigo, mano. Eu até botei uma camisa assim de manga, né? Eu tava de camiseta, regata. Mas imagina eu vir pra cá, velho, com uma blusa social, bicho. De manga curta, mas social. Bicho, cara jovem vai fazer um congresso jovem, vai fazer um culto jovem. Cara de blusa social, calça tergal, bicho. Ah, que é esse cara? É o pastor? Não, cara, é o presidente da juventude. É o Velho, presidente. aí tu imagina o cara mais novo, né? O cara mais velho da parada. Mas, quer dizer, não acho que funciona. Eu acho que o cara tem que ser jovem mesmo, a liderança, o cara tem que ter pensamento de jovem, botar o negócio pra frente, tem que ser mobilizador, tem que ser um cara, mano, que tenha disponibilidade, disposição, porque uma parada até que foi, acho que você contou essa parada nos três lá que botou líderes para hoje. Sim. Foi isso, não foi então? Tem uma parada, cara, que eu acho que é um divisor de águas para o cara entender se de fato ele tem condição de fazer uma parada, tanto local e muito mais nessa pegada assim, mano, tipo Jubame, né, Juberge e tal. Porque aqui na Jubame, cara, são 66 igrejas. São muitas igrejas. Eu visitei todas as igrejas, mano, presencialmente. Participei de EBD de uma, culto da noite da outra, no mesmo domingo. E fui fazendo, e chamando a galera. E inserindo a galera no trabalho. E assim, quando o cara, o líder, ou a menina que é líder, tem muita coisa, mano, para resolver na vida, isso atrapalha, Diego. Isso atrapalha pra caralho. Por exemplo, tô namorando, tô trabalhando, tô noivo já, quero me casar. Minha noiva tá namorando também. Tá namorando, não, perdão, tá trabalhando também. E a gente tem que comprar casa, a gente vai comprar um carro, a gente tá fazendo faculdade. Bicho, e o cara é presidente de Juba. Velho, a Juba vai ficar em segundo plano, com certeza, bicho. Com certeza. Ou ele não vai casar ou comprar o que precisa. Exato. Das duas, uma. Se o cara tiver com sede na juventude,
Se tiver aquele negócio ali estiver martelando na cabeça dele o dia todo, ele não vai comprar casa, não vai comprar o carro, não vai casar. Ou ele vai casar, vai comprar a casa, vai comprar o carro, vai terminar a faculdade, tá entendendo? Então, quer dizer, o cara, ele tem que saber dentro de qual contexto que ele se encontra. Porque isso faz toda a diferença para o cara ter como se dedicar de forma integral à questão ministerial, à questão da liderança. E aí começar a desenvolver uma série de coisas. Entendeu? Então, assim, você tem que ser esse líder também. Você precisa ser esse líder. Além de ser um cara mobilizador, carismático, ter disponibilidade. Que um cara como esse provavelmente não vai ter. Trabalhando de segunda a sábado, às vezes de segunda a sexta. Mas a grande maioria trabalha de segunda a sábado. E aí, quer dizer, para comprar casa, para fazer festa de casamento, para comprar um carro, para terminar a faculdade, trabalho de faculdade chegando, prova. Quer dizer, então, uma série de paradas. Se o cara não tiver isso tudo muito bem resolvido na vida dele, ele não vai conseguir ser um cara bom, mano. Não vai. Inclusive, foi até o que eu falei para você. Não, eu segurei um pouco nesse lance da Jubame na época, a mim não deu prosseguimento. Eu fui resolver as questões da minha vida, velho. Eu resolvi, aí fui de cabeça, velho. Fui de cabeça. Tanto que vocês me viram lá, aquela primeira vez em 2019, lá naquele café de fevereiro. Foi quando. 2019, não, perdão, 2020. 2020. Foi quando a diretoria na Jubame mudou e tal. De cabeça na parada. Eu até zoo com a Juliana me zoa. Que ela estava internada no hospital, ela falando comigo, ela numa cama, eu deitado na outra, ela falando, e eu aqui pensando, ela, o que tá pensando, galera? Não, tô pensando aqui no congresso aqui, tá? Tá entendendo? Então, quer dizer, é o cara que tá ali, ele dorme com aquele barulho, acorda com aquele barulho ali. Mas nenhuma outra coisa incomoda ele, só isso. Então, se o cara não tiver essas questões bem resolvidas, ele não consegue ser esse cara aqui, esse líder que levanta a galera. Entendeu? E aí essa galera tem muita crise, mano. Essa galera do não conseguir pensar para frente, pensar no depois. Por quê, bicho? Porque eu tenho que dar espaço para os outros, Diego. Aí, o que acontece? Tem muita gente que, infelizmente, mano, quando lidera, o cara quer meio que monopolizar as paradas, saca? O cara quer deixar o negócio ali amarrado para que ele apareça e tal. Não, bicho. Não dá para ser assim. Se eu quero fazer com que alguém seja líder também, eu tenho que dar espaço pro cara, bicho. Ah, o cara é muito bom, velho. O cara vai chamar a atenção, mano. Que se dane, velho. Eu tenho que dar espaço pros outros. Eu tenho que deixar os outros falar, eu tenho que deixar os outros participar, botando a cara, expondo as coisas. Porque, embora eu seja presidente, mano, o negócio só acontece com pessoas. Uma andorinha só não faz verão, velho. Porque, é o que eu te falei, no início eu tive muito trabalho, que foi esse trabalho aqui na Jubame, particularmente, de visitar as igrejas, incentivar, dar uma injeção de ânimo na galera e botar a galera para participar. Quando eu fiz isso, cara, foram se levantando pessoas assim, né? Pô, eu quero fazer isso, eu quero fazer. Aí chegou o ponto de eu ter que resolver algumas questões só de uma ou outra área. Por quê? As outras regiões, a galera já tá fazendo tudo sozinha. Só me comunicava assim, Wagner, vamos fazer um culto aqui no dia tal, vamos fazer um cine no dia tal, vamos fazer um evangelismo no dia tal. Beleza, show. Se der, eu tô aí. Se não der, porque eu tô pegado em outra programação. Beleza. A gente tá assim, mano. E aí pensa, são 7 áreas em São João. A gente divide essas 66 igrejas em 7 áreas. Às vezes tem programação acontecendo no mesmo dia em 3 áreas. Aí tu vai no culto, tem 100 pessoas em uma, 90 em outra, 100 e pouco em outra. Entendeu? Nas 3 áreas. Igrejas de mais área. Entendeu? Não tem interferência. Saca? A galera faz. Ele já sabe assim como fazer, como trabalhar. Então eles vão embora. Eu falo. O que a galera mais fala aqui nos grupos aqui da liderança é que vamos soltar o freio. Soltar o freio. Solta o freio e vai sem freio. Rapaz, nesse último tópico, você me fez lembrar de um momento complicado que eu passei no meu período de presidente da Jubacem, período que eu assumi a juventude aqui. A juventude em crise, minha esposa grávida, as crianças nascendo, período de associação na igreja que eu era pastor, e uma incógnita. A associação ia intervir na juventude ou eu assumia. Essa era a palavra no período de associação. E eu assumi e
digo a Deus mesmo, a minha esposa é uma mulher de Deus na minha vida, porque eu passei 3 anos deixando meus filhos em casa com ela, às vezes recém-nascidos, gêmeos, ela sozinha em casa, e eu ia para Dose congresso, dupla, né? passava 3, 4 dias sem comunicação, sem dar um oi, e chegava em casa cansado, minha esposa estava lá. E hoje eu vejo como foi bom para a juventude e como eu perdi o crescimento dos meus filhos. Alguém sempre perde quando a gente tem uma demanda muito grande e não se programa para liderar. Porém, eu vejo como Deus ele não pega gente desocupada. A Sim. gente vê, a gente vê você, tem aí online o Renan, o Alexandre, uma turma que tampa para trabalhar, mas se for pensar assim, minha agenda tá cheia, eu não, você nunca vai assumir uma liderança. Se Sim, for mano, nunca pensar mais. nisso. E aí você falou assim, palavras suas não, coisas que eu anotei em cima do que você falou. Líder tem que estar presente, ter disponibilidade. Cara, líder de igreja, líder de associação que não conhece as igrejas, o juventude não conhece, a juventude não vai chegar perto. Isso aí. Líder associacional, ele tem que ser mais desconhecido na sua igreja do que nas outras. Eu tive um presidente que me influenciou muito, o Valdinei Lopes. Ele foi o cara que eu olhava e falava assim, eu quero ser um líder igual ele. E sabe, o pastor dele falava, rapaz, eu desconheço esse menino na escola bíblica dominical. Eu desconheço porque ele nunca veio na escola bíblica dominical. Mas a gente via domingo ele em todas as escolas bíblicas, mesmo na igreja dele. Ele cometia um pecado, um erro gravíssimo, mas ele estava rodando, ele estava frequentando, ele estava participando. Você falou que você deixou entender que o líder ele tem que dar o sangue, e dar o sangue tem um preço. E às vezes esse preço é o que você falou, tá deitado numa cama de hospital, a esposa na outra cama e você pensando na programação do que você vai fazer, de como ir, tem que fazer, abrir mão de algumas coisas e porque o seu sangue está lá. E o líder dorme e acorda com esse barulho na cabeça. O que eu vou fazer? Para como que eu vou deixar, como é que a galera, como é que a galera está, como é que meus liderados estão. E você falou algo, você deixou entender algo fantástico na sua história, desde 2011 para cá. O líder precisa saber a hora de entrar e a hora de sair. E às vezes o líder não sabe. Ele quer abraçar aquele negócio e ficar 10 anos na liderança daquilo. Aí a vida do cara não anda, os negócios do cara não andam, a faculdade não anda, a igreja não anda. Você vê que tudo está meio estagnado. Então você, como eu disse no início, a sua vida é um exemplo para a gente, porque você começou lá atrás, saiu para resolver suas coisas, voltou agora. Se precisar sair, você vai sair de novo e depois você vai voltar, porque o seu foco é o reino caminhar. E isso é fantástico. E por último, você disse algo que eu disse no início que pastor Isaías me ensinou um dia sentado. Dividir é mais prático do que centralizar. Você vê as suas sub-regiões funcionando, a Jubame está funcionando. E você pode ficar em casa olhando pela internet a Jubame funcionando e pensar, está funcionando, não precisa ter um grupão reunido. Meus pequenos grupos de cada área estão funcionando. E eu acho que essa é a visão para esse tempo, visão de liderança. Dividir e conquistar, um lema de guerras no passado, Sim. que era dividir grupos para se ganhar a grande guerra. A gente olha para o saudosismo, e que você também citou no meio da sua fala, que fala assim, no passado nós fazíamos congressos com 600 jovens, mas você tem colocado talvez 1.000 jovens dentro das igrejas, em momentos separados, fazendo pequenos barulhos e tem funcionado muito melhor do que levantar 600 jovens numa programação só e ter pouca eficácia. Rapaz, eu vou te devolver a palavra se você tem algo a mais para falar. Eu
eu saio daqui hoje motivado a mudar e seguir o que você falou, mas eu te passo a palavra. Tem mais algo mais que você gostaria de complementar? Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que estar sempre pautado é sobre a orientação, sobre a direção de Deus para tudo que a gente vai fazer na nossa vida, para tudo. Ter essa sensibilidade, esse feeling para entender o que Deus quer que você faça, né? Aí você precisa estar vivendo uma vida de comunhão com Deus, você precisa estar vivendo uma vida de acordo, como a gente falou lá no início, de acordo com os padrões que Deus ele estipulou, e não tem essa de porque hoje o mundo está assim, que o mundo está assado e tal, não tem essa. É estar sob a direção e a orientação de Deus, vivendo a vida, a sua vida, né, de forma que agrade a Deus, para que você ache graça diante dos olhos de Deus. E que, mano, independente da circunstância, seja uma pandemia, seja uma guerra, que é um negócio que tipo paralisa, ou pelo menos acho que aconteceu, não paralisou tanto como esse lance da pandemia que pegou todo mundo de surpresa, ou seja um pai que falece. E detalhe, mano, o meu pai, ele faleceu, bicho. Meu pai e minha mãe eles eram separados, né? Eles não moravam juntos. Meu pai tinha uma esposa. E essa esposa, ela, tipo assim, não ia muito na minha, né? Não gostava muito. E eu fiquei sabendo do falecimento do meu pai, mano, no dia do sepultamento do meu pai. Nossa. Ninguém me avisou. Meu pai estava com câncer, ninguém me avisou que ele estava com câncer. E ninguém me avisou que ele morreu. Eu fiquei sabendo pelas redes sociais, porque o meu pai era um médico, um cirurgião, e também era político. Então era um homem público, né? E aí publicaram, muita gente publicando. Quando eu abri o celular de manhã, dia 11 de dezembro, 10 horas da manhã, eu abri o celular, estava lá. Doutor Odi Andrione faleceu e tal. Oramos pela família. Aí eu olhei assim, ué, meu pai faleceu, velho? Como assim? Falei com meu pai, mano, dia 30 de novembro, olha só, que ironia, né? Pelo celular, liguei para ele, falei com ele. Aí ele, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, meu filho, e tal, tal. Era aquele tipo de cara que se estivesse morrendo do teu lado não ia falar que tava passando mal. Era esse cara, era mineiro. Aí, enfim, fiquei sabendo. E aí pode ser isso, pode ser um falecimento de um pai, de uma mãe, de uma esposa, de um esposo, de um grande amigo, mas que nenhuma das circunstâncias, né, que vierem ao nosso encontro, e quando elas vêm de forma inesperada, né? Elas nos impeçam ou tirem nosso ânimo, nosso vigor de se entregar a Deus para que Ele faça em nós e por meio de nós o que Ele quer fazer nesse tempo, que é realizar, de fato, o seu reino na história. Rapaz, a gente ouve, a gente ouve histórias assim igual a sua e a gente fica fortalecido porque muitos de nós não passamos nesse período de 2 anos de pandemia a metade do que você passou. Não passamos. E por mais que perdemos pessoas próximas, não foi tanto baque seguido, eu vou usar uma palavra aqui até pesada, a gente não sofreu tanta porrada na vida assim, Pois vida é, foi batendo muita tanto na paulada. gente seguida, muita paulada. E a gente vê você de pé e digo de novo, é um exemplo para gente, um exemplo de líder, um exemplo de jovem, de marido, que nós podemos olhar e pensar assim, cara, a gente precisa ver o que esse rapaz está fazendo e tentar tirar muita coisa para a gente porque está dando certo. E diga você, continua, cara, continua porque às vezes as pessoas não falam, não falam. Se eu não tivesse online aqui contigo, eu não estaria falando isso com você. Mas a gente olha, a gente tira exemplos e isso fortalece a gente demais, demais. Como o Alexandre acabou de colocar aí, é um grande exemplo para a gente de jovem perseverante que não deixou se desanimar durante tanta paulada que a vida deu e que segue firme aqui. Então, se tem algo que eu quero dizer para você,
rapaz, continua, que seu exemplo está me fortalecendo. E está fortalecendo bastante gente. Te agradeço muito por esse bate-papo. Você abriu tanta coisa aqui falando que eu me surpreendi mesmo. Eu não sabia de 10% de tudo isso que você passou. E se você está de pé, é porque é algo que eu notei que você falou. Muita gente, a gente conversa com muita gente não fala. Você abriu falando sobre a necessidade de se firmar na palavra de Deus. E você fechou falando sobre se firmar na palavra de Deus. Isso é exemplo da sua vida. Você é firmado na palavra de Deus e isso te mantém de pé. Então, muito obrigado. Obrigado por esse exemplo que você tem sido e que você continue. Eu não sou Continue esse exemplo sendo. todo aí, não. Não, pra gente, a gente sabe. Quando a gente é elogiado, você deve ser aquele cara que não gosta de receber elogio, igual eu. Se alguém chegar para me elogiar, eu vou falar, gente, não é isso tudo aí não, eu É, sou sou cheio, essa cheio de parada erro. toda aí, não. Mas Mas fortalece a nossa vida, cara. Fortalece. Ouvir gente em pé, depois de ter apanhado bastante, fortalece a nossa vida. Então, parabéns, muito obrigado. Eu tenho dito isso com todo mundo. Isso que eu tenho feito, conversado com muita gente, é uma pesquisa que eu estou fazendo para montar um material para a minha vida, para a minha igreja, para a minha cidade, e aonde eu puder eu aplicar. E você pode ter certeza que contribuiu muito com a gente hoje em dia. Tá bom? show, Você show de também, você que está online até aqui, obrigado. Esse cara aí ajudou bastante a gente hoje. E Deus te abençoe. Somente Deus pode abençoar as nossas vidas. Então, a gente fica por aqui, Wagner. Quer dar um valeu. tchau? Fica à vontade. Mano, te agradeço aí pelo convite, né? Deus possa estar abençoando tua vida também, teu ministério, tua família, os filhos, a igreja aí, a juventude local. E abençoando também a galera que participou aí, ainda que chegando e saindo, mas que deu uma olhada no que a gente conversou aí. Espero, de fato, né, ter ajudado de alguma forma. E é isso, mano. Vamos seguindo aí, trabalhando, porque parado a gente não pode ficar. Né? Amém. Deus te abençoe. Um abração. Tamo junto. Tamo junto, mano. Abraço. Valeu.